Boa tarde, liberais. Há uma primeira pergunta que é óbvia, é a razão de estarmos aqui hoje. E eu creio que a pergunta é óbvia e a resposta é simples. Nós estamos aqui hoje a discutir instrumentos importantes na vida do partido, porque o partido cresceu, porque o partido teve sucesso, porque estamos aqui a representar o partido que em todas as eleições nacionais teve sempre crescimento do número de votos. É o único partido que o pode afirmar. Nós hoje já ouvimos aqui alguém dizer que em 2015 esteve num almoço. Sim, houve esses que sonharam que as ideias liberais tivessem a capacidade de entrar na discussão política em Portugal. E depois disso, com a constituição do partido, com todos os passos que foram dados, nós chegamos ao dia de hoje com a Iniciativa Liberal a ser o quarto partido nacional. Passou tão pouco tempo e tanto foi feito neste período. O quarto partido nacional, representação em todos os parlamentos, nos regionais, na Assembleia da República, no Parlamento Europeu. Foi até aqui que chegamos e é por isso que estamos cá hoje a olhar para o futuro e a dizer que partido deve ser este para continuarmos a crescer. É por isso que a primeira palavra tem de ser de agradecimento. Tem que ser obrigado. Obrigado aos que sonharam com este partido. Obrigado aos fundadores deste partido. Obrigado aos pioneiros que foram andando pelo país fora, abrindo núcleo atrás de núcleo, sem sede, sem gabinetes, sem esperar nada que não fosse a penetração das ideias liberais em todo o país. Obrigado aos membros, obrigado àqueles que exercem ou já exerceram funções de representação do partido. Obrigado às centenas de milhares de portugueses que nas diferentes eleições nos deram a sua confiança. Obrigado àqueles que ainda não votaram na Iniciativa Liberal, mas sentem lá no fundo que da próxima vez é que vai ser. Obrigado a todos, obrigado pela confiança. Liberais, nós acreditamos na mão invisível, mas sabemos que tudo isto vai continuar a dar muito trabalho, que é preciso que a mão invisível exista, mas que a mão na massa também se ponha, dia a dia, semana a semana, região a região, eleição a eleição. E, portanto, sim, nós temos que olhar para este percurso. É tão difícil, em tão pouco tempo, eleger meia dúzia de momentos marcantes. Mas é justo fazê-lo também, porque este é o Partido da Liberdade. Este é o Partido da Liberdade. E foi por isso que, desde o princípio, nós quisemos celebrar a liberdade na Avenida da Liberdade, no 25 de Abril, e tentaram impedir-nos, e nós lá estivemos e continuaremos a estar. Partido da Liberdade. Partido da Liberdade, sim. E foi por isso que desde o primeiro dia nós celebramos o 25 de novembro, porque foi também um momento decisivo deste percurso no nosso país, da afirmação de democracia. E sim, nós continuaremos a celebrar a cada ano, todos juntos, o 25 de novembro, porque amamos a democracia. Partido da Liberdade, porque nos tempos difíceis da pandemia foi preciso que alguém levantasse a sua voz para, perante as tentativas de abuso do Estado, se defendessem as garantias individuais dos cidadãos. E esse partido, com todo o orgulho aqui o digo, foi a Iniciativa Liberal. Partido da Liberdade,
porque nesse mesmo período, quando foi preciso dar um sinal à sociedade de que era tempo de superar o medo, de abrir a sociedade, de voltar a ter uma vida tão normal quanto possível, sim, nós tivemos a coragem de fazer o Arraial de Liberdade e dar esse sinal à sociedade portuguesa. Fomos nós que o fizemos, não foi mais ninguém. Muito trabalho nestes anos. Trabalho nas eleições a concorremos, presidenciais, regionais, autárquicas, legislativas, europeias. Muito trabalho naquelas que aconteceram e onde ainda não elegemos, porque depois viemos eleger a seguir. Mas esse trabalho daqueles que se apresentaram, que trabalharam sabendo que daquela vez provavelmente ainda não ia ser possível, foi fundamental para que hoje estejamos, mesmo, em todos os parlamentos. Muito trabalho na eleição do deputado único à Assembleia da República, na eleição dos nossos autarcas, na eleição do primeiro grupo parlamentar à Assembleia da República, do segundo grupo parlamentar à Assembleia da República. Muito trabalho até na eleição do primeiro vice-presidente liberal da Assembleia da República, porque até isso tentaram condicionar e tivemos que insistir a ir à segunda, porque à primeira não nos deixaram. Mas sim, hoje temos um vice-presidente na Assembleia da República. Muito trabalho para chegarmos à eleição recente de 2 deputados ao Parlamento Europeu e já agora um vice-presidente do Renew no Parlamento Europeu. Muito trabalho. Mas se isto é verdade do ponto de vista dos marcos importantes do percurso da Iniciativa Liberal, não é menos importante, eu diria que até é mais importante, a capacidade que teve a Iniciativa Liberal de liderar assuntos e propostas e ideias fundamentais para a sociedade portuguesa. Foi a Iniciativa Liberal que liderou a discussão sobre a necessidade do crescimento económico. Fomos nós que trouxemos essa discussão para a vida política portuguesa, porque aparentemente mais ninguém em determinado momento se preocupava com o crescimento económico. Fomos nós que lideramos no passado e lideramos agora a necessidade de ser impostos, porque só se é verdadeiramente livre quando se tem uma compensação justa pelo esforço, pelo mérito e pelo trabalho. É a Iniciativa Liberal que dá essa mensagem, que lidera esse esforço, que diz ao país que é preciso descer impostos para as pessoas e para as empresas. Liderança na proposta de uma visão para a saúde completamente diferente, que recusa a ideia que os outros defendem de que é aceitável que um SNS que já não responde esteja ainda no centro da solução e, com isso, faça com que milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas tenham que esperar que o SNS falhe para finalmente ter acesso a uma solução. Nós não aceitamos a isso. Continuaremos a combater nesse sentido de que todos tenham acesso à saúde como deve ser em Portugal. E já agora, deixem-me dizer-vos, o mundo não para, a realidade não para. E aqueles que querem amarrar as pessoas ao SNS já foram ultrapassados. Porque a realidade impôs-se e quem podia tem hoje soluções alternativas. Os funcionários públicos têm o ADSE, que não é outra coisa do que aquilo que nós pretendemos sem que os portugueses paguem mais por isso. Acesso em igualdade de circunstâncias, de acordo com a sua conveniência, de acordo com a sua escolha, às soluções do privado, do público ou do social. E aqueles a outros que podiam, também já fizeram esse movimento, porque hoje têm seguros de saúde e pagam do seu bolso 2 vezes. Pagam um SNS que muitas vezes não usam e pagam o acréscimo do custo que têm que suportar para terem um acesso aceitável à saúde. Mas pior que isso, é que depois destes movimentos, porque a realidade não para, há um conjunto de pessoas que não têm condições, não têm os meios
nem para ter seguros de saúde, nem para pagar do seu bolso alternativas. E, portanto, temos uma parte da população em Portugal que está refém de uma solução política para o SNS que diz: tens que sofrer primeiro e só depois de sofreres é que podes ter acesso à saúde. É absolutamente inaceitável. Lideramos também na habitação, porque enquanto muitos faziam diagnósticos errados, nós sempre dissemos: é um problema de oferta. E se agora muitos dizem que o problema de oferta existe e é o fundamental, tiveram que esperar muito tempo. E o tempo que esperaram fez com que as soluções demorassem também. E hoje temos pessoas com dificuldade de acesso à habitação porque o diagnóstico, que aqueles que deviam ter feito o diagnóstico certo, estava profundamente errado. Lideramos não só no diagnóstico, mas nas soluções para a habitação e não abdicaremos de dizer: precisamos de mais casas em Portugal. Lideramos na dimensão política da representação política. Lideramos quando exigimos, insistimos e continuaremos a fazer relativamente ao sistema eleitoral. Portugal tem hoje, do ponto de vista da sua representação, eleições em que há portugueses de primeira e de segunda, em que as pessoas sabem à partida que o seu voto não conta. E há uma espécie de consenso nacional que diz: sim, é um problema. Um consenso nacional com 3 décadas. Há 30 anos que se admite que há um problema de representação no país. Pois bem, aqueles que tiveram a possibilidade de resolver o problema nunca o fizeram. E nós percebemos bem porque é que nunca o fizeram. Nas eleições europeias, nós tivemos o resultado que tivemos. Também, não só, mas também porque as pessoas votaram em liberdade. Nós queremos que as pessoas votem em liberdade, com representação, sempre em todas as eleições. E com isto, nós afirmamos como partido que fala também e sobretudo para os jovens. E é muito curioso, porque ao contrário de outros, às vezes perguntam-nos: bem, mas que medidas têm para os jovens, medidas específicas? E a resposta é sempre um bocadinho surpreendente. É que a nossa medida, as nossas medidas, são melhorar o futuro do país. E os jovens vão viver cá mais tempo. É por isso que nós temos sucesso nos jovens, é por isso que continuaremos a defender o futuro do país, é por isso que os jovens estarão sempre no centro da nossa ação política. E continuaremos a liderar no aspecto da simplificação burocrática, de simplificar o Estado, de simplificar a sua relação com as pessoas. É um tormento abrir um negócio em Portugal. É um tormento abrir uma empresa em Portugal. É um tormento tratar das coisas mais simples. O Estado tem de estar ao serviço dos cidadãos. Os cidadãos não podem estar ao serviço nem reféns do Estado. E lideramos na dimensão das empresas públicas, por exemplo, da TAP. E surpreendentemente, porque este governo, em funções atualmente, se apresentou com o propósito de privatizar a TAP, dá-me ideia que vamos ter de liderar outra vez, porque perderam a vontade de privatizar a TAP e nós vamos continuar a insistir que é preciso privatizar a TAP. Crescimento. Liderança nas ideias, mas deixem-me dizer, mais importante que tudo, liderança na vida concreta das pessoas. Deixem-me dar-vos alguns exemplos. Eu não me esqueço da campanha eleitoral de 2022. O João foi a Braga. Estávamos num período ainda de pandemia. Em breve estariam cerca de 1 milhão de portugueses em casa. Fizemos uma arruada no centro de Braga. As ruas estavam desertas e, a certa altura, 2 pessoas aproximaram-se de nós. Uma era a mãe, tinha vindo da Venezuela, e outra era a filha. Ia emigrar para a Suíça daí a 2 dias.
agarrou-se ao João a chorar. Eu nunca mais me esqueço do efeito que nós podemos ter nas pessoas, porque ela reconheceu que as propostas da Iniciativa Liberal eram as únicas que tinham a capacidade de transformar o país para que emigrar passe a ser uma opção e não uma condenação para os jovens de Portugal. Outro exemplo, campanha eleitoral das legislativas 2024. Jantar em Aveiro. Um casal e uma filha pequenina vieram da zona de Penafiel. Quiseram vir jantar a Aveiro connosco. Porque disseram, a minha mulher esteve grávida e andou de urgência para urgência, como vocês dizem que anda e que é inaceitável, a maior parte dos portugueses. E a minha filha esteve doente e andou pela pediatria de Coimbra e do interior até encontrar uma porta aberta. Vocês têm razão, vocês estão a querer mudar o país, nós sentimos na pele aquilo que vocês dizem, confiamos na Iniciativa Liberal para mudar o acesso à saúde dos portugueses. Isto foi recente, foi há poucos meses, nunca mais me vou esquecer. Outro exemplo, as dezenas, as centenas de e-mails que o Carlos Guimarães Pinto recebeu no processo de desburocratização que propôs, nomeadamente das coimas. As coimas que eram criadas por passagens em portagens que valiam 1 euro, 2 euros e que se refletiam em dívidas de milhares de euros para as pessoas, que faziam diferença na vida das pessoas, que estragavam a vida das pessoas. Isto é mudar a vida das pessoas, desburocratizar como fizemos, é mudar as vidas das pessoas. Nunca mais me esqueço dessas centenas de e-mails que nos disseram obrigado por nos ajudar a retomar a nossa vida que estava condicionada pelo que o Estado estava a fazer. E, portanto, sim, este fim de semana estamos aqui porque crescemos, porque tivemos este impacto, porque queremos ter ainda mais impacto na vida dos portugueses. Estamos a discutir os estatutos e estamos a discutir o programa político. Os estatutos são importantes porque nós precisamos de um partido ágil para ter um combate político ainda mais forte. Esta Comissão Executiva, a que presido, apresentou-se às eleições internas com o compromisso de promover uma discussão destes novos estatutos. E está escrito na moção de estratégia, 3 pontos que eram fundamentais nessa visão e nessa intenção. A primeira era dotar as estruturas regionais de uma forma de interlocução adequada com a própria região a que pertenciam. A segunda era uma reflexão sobre o Conselho Nacional. E a terceira era revisitar as inerências da Comissão Executiva. As propostas de estatutos que aqui estão, nomeadamente a do Conselho Nacional, dá passos claros nesse sentido. Mas mais do que isso, a proposta apresentada pelo Conselho Nacional traz ao partido essa agilidade, essa simplificação, que é importante para que consigamos combater lá fora mais forte, para que consigamos continuar a liderar as ideias, para que consigamos continuar a mudar a vida das pessoas, para que consigamos mudar a crescer. Mas também temos, este fim de semana, a discussão do programa político. E, mais uma vez, é importante discutir o programa político porque o partido cresceu. Já não estamos em 2018. O programa político de então tinha uma condicionante própria. Era, aliás, a base para ir a eleições e, portanto, tratava de questões que não fazia sentido tratar, deixava outras por tratar. E é importante que nós tenhamos esse programa político também como instrumento de combate para a Iniciativa Liberal. E eu volto ao princípio para dizer que o programa político merece atenção, merece leitura, enuncia um conjunto de princípios fundamentais para a Iniciativa Liberal. Mas eu quero sublinhar aquilo que disse antes. É que se a Iniciativa Liberal é o partido da liberdade, com esse programa político, essa afirmação é muito mais enfática. Somos o partido da liberdade individual. Contra os coletivismos, contra as gavetas, contra as etiquetas, contra os rótulos, contra as formas de catalogar pessoas que são inaceitáveis e que nós vamos sempre combater. Somos o partido das pessoas,
das pessoas, de cada um de nós, pelo seu valor natural. É esse partido da liberdade, partido do futuro, partido dos jovens, salientando que o partido já ganhou com esta discussão, porque o processo foi participado para os estatutos, para o programa político, porque estamos cá hoje a discutir estes instrumentos fundamentais e um partido que quer crescer, um partido que está aberto a discutir estes instrumentos, que se mobiliza, como estamos a ver nesta sala e com as pessoas que estão em casa, com esta vontade de fazer crescer o partido. Meus amigos, nós já ganhamos, bons trabalhos, muito obrigado.